Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é Isa do blog Bertobio e hoje vim conversar um pouquinho com vocês sobre unidades de conservação e qual será o futuro do Brasil. Bom, atualmente a gente tem tido muitas polêmicas, muitos absurdos sendo falados sobre as unidades de conservação, sobre as áreas protegidas, seja da Amazônia, seja da Mata Atlântica, de qualquer área, de qualquer parte do nosso meio ambiente. E isso tem sido levado para o âmbito da política de uma forma muito negativa, porque os políticos simplesmente esquecem que isso é a maior riqueza do nosso Brasil, que se a gente tirar isso, acabou, não é mesmo? Então, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o que é uma unidade de conservação, qual que é a importância da gente ter isso e qual a importância de, na hora que a gente for votar, ou enfim, na hora que a gente for escolher o nosso presidente, ou enfim, o nosso futuro do nosso Brasil mesmo, a gente conseguir ter essa visão de meio ambiente. Então vamos lá, eu vou ler para vocês um trechinho que eu retirei do Ministério do Meio Ambiente, do site do Ministério do Meio Ambiente. Isso tá no post lá do blog, então se você quiser conferir, tá aqui no box de informação. Então vamos lá, unidade de conservação, espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então vamos lá, vamos traduzir o que é isso. Basicamente, unidade de conservação é uma área delimitada pelo Ministério do Meio Ambiente, a qual não pode haver nenhuma interferência humana. Essa área, ela não pode ser diretamente atingida pelos humanos. E aí a gente tem dois grupos dentro da unidade de conservação. Basicamente, essas áreas que são conservadas, elas podem ser utilizadas por meio da proteção integral ou por meio do uso sustentável, que são coisas diferentes. Proteção integral é quando realmente nenhuma interferência humana direta é permitida. E quando eu digo nenhuma, é nenhuma mesmo. Então, o único uso permitido dessas terras seria o indireto, em que não envolve o consumo e a destruição do local. Já o uso sustentável é um pouco mais maleável, digamos assim. O sustentável, ele defende que você pode utilizar o local, desde que os processos que você for usar ali naquele local sejam ecológicos e sustentáveis e promovam a conservação do local como um todo. Então, basicamente, a gente está vendo aí muitos políticos querendo acabar com as nossas unidades de conservação. E quando a gente fala em acabar com as unidades de conservação, a gente não está falando só de mas é um lugar muito bonito, é a natureza, é muito legal, nossa. A gente tem que saber por que a gente defende isso. E é isso que eu vim conversar um pouquinho com vocês. Quando a gente fala de unidade de conservação, tendo em vista o país que a gente mora, é muito importante, inclusive, era muito importante até que houvessem mais unidades de conservação, porque o Brasil, conhecidíssimo aí por ter muita biodiversidade, adora desmatar, ou seja, adora transformar tudo que é mato em cidade. Então, essas unidades de conservação elas são extremamente importantes para delimitar a nossa extração da natureza, a nossa destruição, literalmente falando. E aí, alguns políticos, algumas pessoas defendem que isso vai também limitar o nosso desenvolvimento, então não vai deixar com que as cidades se expandam e tudo mais. E muito pelo contrário. Se o nosso país, por algum motivo, tiver essa retirada das unidades de conservação, ou seja, não ser mais lei, não ter punição para quem usar essas áreas, a gente vai virar basicamente aí um país sem natureza, digamos assim. E isso vai atingir muito a nossa biodiversidade, várias espécies que a gente tem aqui no Brasil. E não só atingir essas espécies, como atingir a gente. A gente sabe aí, desde criancinha, né, desde o maternal, falam pra gente que as árvores são muito importantes, que a gente só respira graças às árvores. Eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que pra vocês estarem assistindo esse vídeo, vocês já passaram por essa fase. Mas a fotossíntese é um processo muito importante realizado pelas nossas plantas, né, pelo reino vegetal, em que eles captam CO2 do meio ambiente, o dióxido de carbono, que faz tão mal pra gente, e transformam em oxigênio no final, carboidrato e oxigênio.
E pra gente eles liberam oxigênio e eles utilizam o carboidrato. Então, basicamente, eles pegam um veneno e transformam num dos compostos mais vitais para nossa vida. A partir do momento que a gente não tem mais vegetais suficiente para suprir um país desse tamanho, nosso país vai começar a emitir cada vez mais CO2 e isso já sai do âmbito nacional e começa a afetar o âmbito global. Então é muito importante que a gente escolha muito bem o político. Eu não tô aqui para defender ninguém, nem para atacar ninguém diretamente, mas eu tenho ouvido isso de muitos políticos, muitas promessas ridículas de acabar com unidade de conservação, e não é legal não só pro Brasil, como pro mundo inteiro, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o curtir pra mim aqui embaixo e de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.